Pai, nesse ambiente de glória, que, Pai, você venha tomar teu filho agora que está no altar, e que não seja eu pregando, mas que seja o Senhor falando através de mim, porque antes de eu pregar para todo mundo que está aqui, o Senhor fala primeiro comigo. Então, passe a mensagem que o Senhor quer passar, e que não seja o Pedro, que seja o Espírito Santo que pregue hoje. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Eu já vou pedindo para vocês abrirem Josué 1:1. Pode sentar já, gente. Eu vou falar um pouco enquanto... Eu não vou ler agora, não. Quero falar primeiro da primeira vez que eu preguei aqui. E que eu não gostei. Porque a primeira vez que eu preguei, eu meio que ignorei o Espírito Santo e falei, eu vou pregar o que eu quero. E eu não gostei. Eu desci e não gostei. Muitas pessoas me elogiaram, mas eu simplesmente não me contentei com aquela primeira pregação. E nessa segunda, eu falei para Deus, o que você quer que eu pregue? E eu fiquei um tempão perguntando. E terça-feira agora, quando eu estava orando, ele falou, prega o que você está vivendo. E eu também não sabia o que eu estava vivendo, então eu pensei mais um pouco e ele arranjou a palavra que eu vou falar aqui para vocês. Abriu aí, né? Josué 1. Amém? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Negueb ao sul, até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você. Calma aí. Pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Amém? Eu vou dividir meio que a pregação em duas partes. Vai ser uma parte que vai ser mais ou menos um testemunho e a outra parte vai ser a mensagem que eu realmente quero passar. E por que eu li isso aqui? Eu vou falar de um tempo atrás, eu não lembro qual congresso foi, eu não lembro o que foi. Eu lembro que o pastor Emílio veio aqui e ele pregou aqui na frente sobre alguma coisa de Moisés e Josué. E eu lembro que ele chamou a galera pra frente pra orar por elas e eu fui. E a primeira coisa que ele fez quando foi, eu tava bem ali, ó, até hoje eu lembro. Ele foi, desceu, botou a mão na minha cabeça, chegou no meu ouvido e ministrou assim: você é como Josué, chegou a hora de sair de trás do rebanho e se posicionar como tal. E nessa época eu estava buscando qual era o meu chamado. E depois disso Deus começou a ministrar muito sobre o meu chamado e eu comecei a entender um pouco mais sobre o meu chamado. Só que quando Deus me mostrava onde Ele queria me colocar, eu olhava onde eu estava e falava, não tem como. E eu olhava para tudo que eu estava passando no local onde eu estava e eu falava, se eu não estou conseguindo aqui, imagina quando eu chegar lá. Então eu não acreditei. Eu não acreditava em nada que ele falou. E eu vou citar uma passagem que eu falei na escola de pregadores, que é um negócio que a gente tem nos jovens. E eu falei uma palavra que resume bastante o que eu estou sentindo. Eu gostaria que prestasse bastante atenção. É meio que uma história. E, enfim. Em julho de 1993, um prédio pegou fogo depois que o helicóptero colidiu tentando fazer um pouso de emergência. A maior parte das pessoas conseguiu escapar, com exceção de quem estava no helicóptero. Esses, infelizmente, morreram no impacto. E um menino de 15 anos deu o azar de ficar preso no último andar. O nome dele era William. Apavorado pela situação e provavelmente sem suportar mais o calor, William acabou se atirando. Quando apagaram o fogo, descobriram um extintor no chão. E pelo estado do lacre, William até tentou usar, mas talvez pela pressão do momento ele não conseguiu. Se ele tivesse conseguido, é bem provável que ele teria sobrevivido, porque os bombeiros chegaram minutos depois. E em casos como esses, que envolvem calor, fumaça e pouca visibilidade, nem é sempre o fogo que mata, mas sim o desespero, a sensação aterrorizante de enfrentar sozinho algo que machuca por dentro e por fora. Quando eu me vejo encurralado por incêndio e dói, eu sinto vontade de pular e tento dizer pra mim, o que eu pudesse teria dito pro William, aguenta mais um pouco. E
E eu vou ressaltar 2 pontos antes de falar sobre isso, que troca essa parte de meio que suicídio dele, e eu quero que você troque essa parte por parar. Ao invés de ter suicidado, o William parou de lutar contra o fogo e desistiu. E a outra ponto é que fala que o William estava sozinho. Só que o interessante é que a gente não está sozinho. Todo mundo sabe que o Espírito Santo está a todo momento com a gente. Aí eu vou para outra passagem na Bíblia. Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23. Não precisa abrir, eu vou ler rapidão aqui. Tá certo. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a tua fidelidade e sua misericórdia que se renova a cada manhã. E eu queria falar que eu me encontrei como William quando Deus começou a revelar o chamado. Eu olhava para muitos problemas ao meu redor e é como se eu estivesse rodeado de chamas. E eu me sentia muito pressionado. E nessa ocasião, eu tive 2 opções. Ou eu parava e desistia de tentar avançar, ou eu confiava no Senhor, porque como diz a palavra, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então ia se renovar, eu ia vencer aquilo, o fogo ia apagar e eu ia conseguir. Só que pelo calor do momento, eu desisti, não avançar mais, mas eu não desviei nem nada. E aí foi o erro, eu continuei orando e continuei pregando, continuei fazendo as coisas, enfim. E eu estava frio, porque eu não queria mais avançar, eu queria ficar onde eu estava e também não queria retroceder. Então meio que eu fiquei frio. E eu vi que eu estava ficando frio, eu falei, eu não quero ficar frio. Então eu peguei e fiz o quê? Comecei a orar mais, comecei a ler a Bíblia mais, comecei a fazer tudo mais, jejuar mais. Só que foi tudo em vão, porque como eu falei, eu estava frio. E como eu estava frio, eu não consegui, isso de nada adiantou. E eu não estou dizendo que não adianta todas essas coisas, mas é que você tem que estar querendo fazer aquilo e não fazer por obrigação. E eu estava meio que fazendo por obrigação. E eu queria citar uma parte da palavra que a Laura falou na terça, que a nossa caminhada cristã é como se fosse uma escada. E a gente vai seguindo, subindo essa escada. E no momento que eu fiquei frio, eu sinto que eu retrocedi tudo e voltei do começo. E hoje estou subindo degrau por degrau de novo. Bem, essa é a primeira parte e é a parte do meu testemunho. Aí você fala, tá, Pedro, o que tem tudo a ver isso com a palavra que você quer falar hoje? Eu vou começar falando da caminhada cristã. Acredito que todo mundo aqui está numa caminhada cristã, né? Todo mundo está aqui passando por processos, passando por luta, subindo degrau por degrau todo dia, vencendo as lutas. E caminhada cristã, para alguns é mais difícil e para alguns é mais fácil. Para mim, eu me cobro demais em tudo que eu erro, eu me cobro e eu não sei para vocês, mas a caminhada às vezes parece difícil. E o meu maior problema, e o nosso problema às vezes, é achar que o Senhor pensa como a gente, achar que Ele tem o cérebro de humano e Ele pensa como nós. Porque no momento Ele mostrou o que Ele queria para a minha vida, Ele mostrou onde Ele queria colocar eu. A questão é que eu não acreditei, eu olhei com meus olhos. E... Valeu, Adão. Eu olhei com meus olhos e eu olhei para onde eu estava. Pensei no presente, mas Deus estava olhando lá para frente no meu futuro. E eu não entendi isso, porque eu estava olhando para tudo ao redor, me preocupando com tudo ao meu redor e acabou que isso foi um erro. E o que eu queria falar para vocês é que não desista, não pare. Por mais que as chamas, os problemas, tudo ao seu redor, nós estamos no meio de semana, quinta-feira, por tudo esteja ao nosso redor, falando para você parar, por mais que a pressão de desistir, não pare. E o que eu queria falar para vocês é olhar para o Senhor, focar nele, fala que não pastor Eliseu, olhar ali, ó, seu alvo é ali, ó, para cima. Você olha e não tira os olhos dele, você caminha todo momento para cima, não para baixo, olhando para ele. Porque se você olha para ele, nada mais importa. E a única coisa que ele deixa pra gente fazer é uma coisa que parece simples. Na verdade é simples, mas a gente dificulta muito. É buscar a Deus, buscar ao Senhor, se aproximar dele, estar mais perto dele. E em relação a isso, a gente sabe que Deus, ele não coloca algo que a gente não consegue suportar. É como se fosse esse copo aqui, ó. Eu encho ele até o topo. E eu sei que se eu encher mais do que isso, ele vai derramar. E da mesma forma, Deus trabalha na nossa vida. Ele sabe o nosso limite. Ele sobrecarrega a gente até o nível onde a gente consegue aguentar. Mais que isso, ele fala, não, aí eu te ajudo. E, então você tem que simplesmente fazer a sua parte e buscar a Deus, confiar nele. E essa parte de buscar a Deus, você tem que colocar como prioridade. E não só buscar, porque buscar todo mundo aqui busca. E você fala, então por que não está dando certo? Porque não é só buscar, mas é você querer buscar a Deus. Porque a pior coisa que existe é quando você faz algo mal feito sem vontade. E quando você busca a Deus sem vontade de buscar a Ele, você está fazendo algo muito mal feito. E então Ele quer que você
queira buscar Ele. Ele quer que você tenha paixão, você queime por falar com Deus, por se aproximar dEle. E é isso que Ele quer de nós, que nós busquemos Ele mais, nós aproximemos mais dEle. E eu vou puxar na Bíblia aqui novamente a prova de que Deus realmente fala isso. E pra gente esquecer tudo ao nosso redor. É Mateus 6:33. Calma aí que eu abri errado. Mateus 6:33. Essas coisas ocupam... Calma, errei de novo, cara. Não, tá certo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E a palavra de Deus não mente. Todo mundo sabe que a palavra de Deus é verdadeira. Então, busca a Deus, é só isso que Ele não coloca como mandamento. Sabe, seus problemas, seus sonhos, suas metas, tudo se resume a se aproximar dEle. Eu estou pregando aqui, mas eu me aproximei dEle no momento que eu estava fazendo a pregação. Todo mundo que tocou aqui se dedicou, orou. Tudo que a gente faz aqui dentro da igreja tem um único propósito. Esse propósito é se aproximar de Deus. Porque se não fosse isso aqui nada teria sentido. Nada do que a gente faz aqui faria sentido se não fosse para adorar o nome de Deus. E buscar a Deus e o resto Ele fará, tá ok? E eu falo em algo tão simples. E realmente é simples, porque Ele está disponível para a gente a todo momento. A gente tem livre acesso com o Pai. A cada momento que a gente faz, se quiser fechar o olho aí agora e falar com Ele, você tem livre acesso para falar com Ele. E tem várias palavras que falam disso na Bíblia. Eu peguei 3 aqui, ó. 2 Crônicas 15:2. Eu vou abrir todas, mas bem rapidão. 2 Crônicas... Calma aí. 2 Crônicas 15:2. E ele foi ao encontro de rei Assá. Ouça-me, Assá, disse ele. Ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês, enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Ok, vamos para o próximo. Provérbios 8:7. Provérbios aqui não é. Provérbios 8:17. Amo os que me amam. Os que me procuram por perto sempre me encontrarão. Novamente, buscar e acharei. A palavra de Deus fala isso, porque é algo tão simples, realmente Ele está disponível para a gente, é só você buscar. Eu não vou ler outro que eu acho que não seja necessário. Então, o que eu quis dizer com toda essa palavra hoje é para você esquecer tudo ao seu redor e buscar Deus ao ponto de que você olhe em tudo ao seu redor e nada mais importe. Que você olhe tudo ao seu redor e fala, eu não ligo para isso, a única coisa que eu quero é intimidade com o Pai. A única coisa que eu quero é falar com Ele. E então... eu falei que ia falar uma palavra bem curta, então o que eu quero dizer nessa mensagem é: não pare, não desista. Pode parecer difícil, pode parecer que está te pressionando bastante, mas só olha para cima e foca em Deus, e o demais Ele fará. Amém? Eu gostaria que você se sentado aí mesmo. Eu vou fazer uma oração por vocês. Fechem os olhos e ponham a mão no coração. Meu Deus, meu Pai, eis aqui mais uma vez aqui à noite para falar com o Senhor, meu Pai. E que essa palavra possa ter tocado o coração de cada um, meu Pai. Possa ter sido lançada uma semente. E que essa palavra possa ter passado o recado de que não pare, continue, persista e lute, meu Pai. Nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui é para Teu nome e para Tua glória. Então que o Senhor possa vir e falar no coração de cada um. E ajudar a resistir firme, confiar no Senhor, para poder passar mais uma semana, meu Pai. Bem, é isso que eu te peço. Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Agora a Laura vai cantar um louvor que é exatamente isso, não pare. E agradeço a oportunidade. Desculpa se eu falei um pouquinho nervoso ou rápido, sei lá. Mas essa é a palavra que eu quero passar hoje, amém? Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare. Tuas lágrimas e eu mudou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
arrisquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.